Eletricidade, uma palavra que ouvimos muito nos dias de hoje. Afinal, utilizamos a eletricidade para muitos fins, como para o entretenimento, para o trabalho, para os estudos, entre outros usos. Mas você já se perguntou de onde vem a eletricidade que chega em sua casa? Aqui no Brasil, possuímos diversos tipos de usinas de energia, renováveis ou não. Uma delas é a eólica, uma fonte de energia renovável gerada a partir do vento, que movimenta hélices que giram um rotor, que transmite essa rotação para um gerador, que por sua vez converte essa energia mecânica em eletricidade. As usinas hidrelétricas são as mais importantes e as mais utilizadas aqui no Brasil, correspondendo a um total de 64% da matriz energética nacional. Outra fonte de energia bastante utilizada aqui no Brasil, por também ser renovável, é a energia solar, que pode ser obtida através de painéis solares que captam os fótons emitidos pela luz do Sol e fazem eles se colidirem com os átomos dos painéis solares, gerando assim uma corrente elétrica. Ambas dessas fontes de energia são renováveis e saudáveis para o meio ambiente. Mas também existem usinas que não são renováveis, como por exemplo a nuclear, que utiliza urânio, um elemento químico, para criar eletricidade, e a termoelétrica, que utiliza carvão, petróleo e gás naturais. Porém, todos esses recursos não são renováveis, como a energia do sol e a força dos ventos, e um dia acabarão. As usinas hidrelétricas, também conhecida por usina hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa as forças das águas para gerar energia. O fluxo de água do rio, ou seja, sua vazão, é um fator determinante para a quantidade de energia gerada, aumentando ou diminuindo sua produção. Toda a água que chega pelo rio é utilizada para a geração de energia, por isso não há acúmulo nos períodos de cheia nem desperdício. Agora, explicando de uma forma detalhada como funciona uma usina hidrelétrica. A princípio, a usina cria uma barragem para a água do rio, deixando a água em um reservatório que está acima da continuidade do rio. Dessa forma, a água, quando passa pela usina, vai realizar um movimento de descida. Essa água entra na usina passando por dutos que levam até as turbinas. Essas começam a rodar devido à velocidade da água passando pela usina, produzindo assim uma energia mecânica. Essa energia, também chamada de energia cinética do movimento das turbinas, é transformada em energia elétrica em um gerador. O gerador, conectado às turbinas, possui uma bobina e ímãs que produzem corrente elétrica. A energia elétrica gerada é levada para uma subestação, onde será armazenada e depois enviada por meio das chamadas linhas de transmissão ao Sistema Interligado Nacional, que é responsável por receber e direcionar essa energia para as companhias distribuidoras, que por sua vez darão a destinação da energia para o consumidor final em todo o Brasil. Apesar de ser uma fonte renovável de energia, não significa que não seja ambientalmente imaculada. Alguns impactos ambientais prejudicam a fauna e a flora da área alagada que constitui o reservatório. Por outro lado, o principal aspecto positivo é a produção mais barata de energia em relação aos custos da produção de eletricidade via energia nuclear. E ela é certamente a menos agressiva ao meio ambiente do que as usinas termoelétricas à base do petróleo ou carvão. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é composta de água, e, diariamente, é essa água que garante a sobrevivência dos seres vivos que habitam o planeta Terra. Afinal, como já ressaltava o filósofo e renascentista Leonardo da Vinci, a água é a força motriz da natureza, pois água é sinônimo de vida. Porém, a água é um recurso natural finito, ou seja, se não usado de maneira consciente, ela pode acabar. Dito isso, quando não há uma boa gestão da água de um país, falamos que é um cenário de crise hídrica. E uma crise hídrica ocorre quando não há uma quantidade suficiente de água potável disponível em uma região para satisfazer necessidades locais. Tendo isso em mente, vamos entender alguns conceitos. Primeiro, a água é um recurso reutilizável, então dependendo da forma utilizada, ela pode ser reutilizada para outra função, de modo que a quantidade dessa água utilizada é poupada. Por exemplo, no uso doméstico. A água da lavagem de roupas pode ser utilizada para lavar a calçada. Reutiliza-se a água do banho na descarga e por meio da coleta da água de chuva pode-se regar o jardim. Segundo, a água é um recurso finito
Isso significa que sem um consumo responsável, a quantidade de água potável no planeta Terra pode acabar. Ainda, apesar de ser reutilizável, como mencionamos, a água de reuso é recomendada para usos não potáveis. Isso significa que ela ainda não pode ser utilizada para consumo humano, por questões de potabilidade da água, já que no processo de tratamento são utilizados produtos químicos que não são próprios para o consumo humano. Já que falamos sobre crise hídrica, vamos para o Brasil. O Brasil vive a pior crise hídrica registrada nos últimos 91 anos, com escassez de chuvas, reservatórios em níveis baixos e maior demanda por energia em razão da reativação da economia, para patamares pré-pandemia em vários setores. Como a principal atividade econômica do Brasil é do setor agropecuário, sendo grande parte da produção direcionada para exportação, isso significa que nem mesmo a produção feita a partir de mais de metade da água consumida no Brasil retorna para a população. Tal fato é importante de ser considerado, já que de acordo com o estudo do Banco Mundial, ao analisar os índices de crescimento populacional no mundo, com a demanda por comida, notou-se que a produção de alimentos precisará aumentar em 70% no futuro, e não se sabe se a disponibilidade da água potável será suficiente. O maior exemplo de crise hídrica que temos no Brasil é a cidade de São Paulo, que vê dia após outro o sistema Cantareira, seu maior reservatório de água, seguir o mesmo caminho trilhado em 2013, quando ocorreu uma sequência de baixas no sistema, e a captação passou a ser feita no ano seguinte, no que ficou conhecido como volume morto, uma reserva localizada abaixo dos níveis da comporta. O Cantareira abastece 7 milhões de pessoas ao dia e tem hoje 20% menos de água do que havia em 2013, e atualmente está operando com 28,9% da sua capacidade, nível mais baixo desde o colapso de 5 anos atrás. Já que falamos do Brasil, vamos começar a falar do mundo. No mundo, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, ou 35% da população mundial, não tem acesso à água tratada. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, ou 43% da população mundial, não contam com serviços adequados de saneamento básico. Diante desses dados, temos a triste constatação de que 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais transmitidas pela água. Vivemos num mundo em que a água se torna um desafio cada vez maior. A cada ano, mais 80 milhões de pessoas clamam por seu direito aos recursos hídricos da Terra. Infelizmente, quase todos os 3 bilhões ou mais de habitantes que devem ser adicionados à população mundial no próximo meio século nascerão em países que já sofrem de escassez de água. Já nos dias de hoje, muitas pessoas nesses países carecem do líquido para beber, satisfazer suas necessidades higiênicas e produzir alimentos. Por fim, segundo o Conselho Mundial da Água, há uma crise hídrica hoje. Entretanto, a crise não é sobre ter pouca água para satisfazer nossas necessidades. É uma crise de gerenciamento que afeta a vida de bilhões de pessoas e do meio ambiente de formas terríveis. Isso significa que a solução para a crise hídrica não é ter mais água, mas gerenciarmos melhor. Em 2019, de acordo com um comunicado do Instituto de Resíduos Globais, 17 países representando cerca de 1/4 da população mundial já enfrentavam a escassez de água, e 44 países enfrentavam altos níveis de falta d'água. Para além disso, vale lembrar que com a tendência de aumento populacional, a demanda por água também tende a aumentar. Assim, essa diferença entre oferta e demanda deixa os países cada vez mais vulneráveis à crise hídrica. Você consegue entender a sua conta de energia? Mesmo muitos achando algo desnecessário, é de extrema importância que as pessoas entendam sua conta de luz, uma vez que além de conter informações sobre o consumo de energia, ela também possui informações valiosas sobre os serviços prestados pela concessionária e distribuidoras aos consumidores. Como vivemos em um país onde a energia elétrica é a quinta mais cara do mundo, saber e compreender cada detalhe é essencial para tentar encontrar uma solução de economizar e colaborar com possíveis prejuízos ao meio ambiente. A conta de luz nada mais é que um demonstrativo que contém informações gerais sobre o serviço prestado pela concessionária e sobre a energia consumida mensalmente. Essa conta serve como um comprovante sobre a energia puxada da rede elétrica, que é distribuída na região e levada até o seu destino. Segundo a Resolução Normativa número 414 de 2010, estipuladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, as contas de luz devem conter os seguintes tópicos: número de instalação, que é o que atrela o usuário de uma determinada residência ao serviço da concessionária; data de emissão, que é o dia em que foi feita a leitura do seu consumo de energia; mês referência, mês a que se refere o consumo de energia descrito em sua conta; vencimento, data limite para realizar o pagamento dentro do prazo; dados cadastrais do cliente, onde consta o seu nome ou da sua empresa, endereço do imóvel; informações fiscais,
onde tem os dados reservados aos fiscais, com informações técnicas sobre a instalação, traz as informações de sua unidade consumidora e as variações de tensão máxima e mínimas permitidas, acompanha a leitura do seu consumo, são as datas em que foram feitas as leituras do seu medidor no mês atual e no anterior. Composição do fornecimento, são detalhamento dos valores que compõem a tarifa de energia elétrica, como encargos, tributos e custos de distribuição e transmissão de energia. Histórico de consumo, que facilita o controle de consumo e permite a comparação entre os meses. Valor da fatura. Está em destaque separado de outros valores para facilitar a leitura. Débito automático, número para cadastro de sua conta em débito automático. Importante, informações sobre o seu consumo de energia, notificações de contas vencidas, se existir uma conta em atraso, esse campo virá com um lembrete. A qualidade da sua energia, índices que informam a qualidade de energia fornecida para o seu imóvel, telefone para avisar sobre problemas de iluminação pública, e nesse campo o cliente fica sabendo quem é o responsável pela manutenção da iluminação pública da sua região. Loja ou rede conveniada de atendimento mais próximo, endereço de atendimento mais próximo ao seu imóvel e o código de barras, onde é usado para o pagamento da fatura do banco. Afinal de contas, você já parou para pensar no que é o selo Procel? Procel não é nada mais nada menos que uma sigla correspondente ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, um projeto coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com a sua secretaria executiva mantida pela Eletrobras. Também chamado de Selo Procel de Economia de Energia, o selo foi criado pelo governo federal em 1993, fruto do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, fundada 8 anos antes, em 1985. Para o consumidor, o selo Procel serve para aumentar o nível de informação sobre o produto antes da compra. Quando você adquire um eletrodoméstico com alta eficácia energética, garante que o equipamento vai consumir o mínimo de energia necessária para funcionar. No fim do mês, isso vai ser revertido em uma economia na sua conta de luz. Sendo assim, a etiqueta apresentada nos eletrodomésticos classifica o consumo de energia daquele equipamento e o seu grau de eficiência energética varia de A até G, sendo A o mais eficiente e G menos eficiente. Nas lojas físicas, o adesivo do selo Procel fica no produto do monstruário. Pela internet, você pode buscar por essa classificação nas informações técnicas do produto. Ela pode estar indicada como eficiência energética ou classificação do Inmetro. Nesse caso, todos os produtos com o selo foram testados e aprovados em laboratórios credenciados pela Eletrobras, sob a supervisão do Inmetro, garantindo assim a qualidade do aparelho que estamos comprando. Mesmo que a classificação de eficiência energética seja a parte mais importante do selo Procel, existem outras informações super relevantes para o funcionamento do produto que você comprou. Uma das principais delas é a indicação de consumo de energia em kWh por mês. Assim você consegue ter uma noção de quanto o aparelho consome mensalmente, levando em consideração o tempo e o uso estipulado nos testes. Além disso, no selo Procel você também vai encontrar a tensão elétrica em que o eletro deve ser utilizado, por exemplo, 127 volts ou 220 volts ou bivolt. Também podemos achar o tipo de produto, nome do fabricante e a marca. A vida é alimentada por energia elétrica, pois praticamente tudo ao nosso redor funciona com energia. E a sua economia é importante tanto por motivos financeiros, ou seja, evitar gastos excessivos desnecessários, quanto por motivos ambientais, pois a geração de energia depende da exploração de recursos naturais, sendo muito danoso para o meio ambiente gerar tanta energia de forma como fazemos hoje. Os principais aparelhos domésticos que consomem mais energia elétrica são a geladeira, o chuveiro, a TV, o ferro elétrico, a máquina de lavar, o ar-condicionado e também a iluminação. O uso correto destes aparelhos pode ajudar a economizar energia em casa. E nos baseando nessas e outras informações, agora veremos 8 dicas de como economizar energia. Número 1. Invista nas lâmpadas certas. Esse é um verdadeiro investimento que vale a pena para economizar energia em casa. Trocar as lâmpadas eletrônicas pelas de LED. Para se ter uma ideia, as lâmpadas de LED que começaram a aparecer por aqui em 2009 não têm sua vida reduzida ao serem ligadas e desligadas constantemente. E são 2 vezes mais econômicas que as eletrônicas e 6 vezes mais que as incandescentes. Também podem ser encontradas em diversas cores, entre elas a branca e a branca morna, ideal para eliminação indireta. Número 2. Use cores claras. Usar cores claras na parede
vidro no teto ajuda a refletir a luz natural que entra pelas janelas. Assim, os ambientes permanecem mais claros por mais tempo, ajudando a gastar menos energia. Se gostar de cores quentes, eleja apenas uma parede para isso. Número 3. Invista na iluminação natural. Na hora de construir ou reformar, invista na iluminação natural, colocando mais janelas e clarabóias pela casa. Esse tipo de decoração econômica reduz o consumo de iluminação artificial e ar-condicionado, e também é muito mais saudável. Número 4. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. Mesmo desligados, os aparelhos eletrônicos em stand-by podem representar um gasto elétrico de até 12%. Número 5. Racionalize o uso do ferro elétrico, chuveiro e da máquina de lavar. Evite usar esses aparelhos considerados de alto consumo nos horários de pico. O consumo é maior e eles acabam puxando ainda mais, fazendo o reloginho andar mais depressa. O chuveiro elétrico gasta mais entre 18 e 21 horas, quando a maioria das pessoas chega do trabalho. Número 6. Adote um sistema de energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica ainda não é muito comum em nosso país, porém é uma opção extremamente eficiente e deveria ser considerada se você busca alternativas de como economizar energia. Como melhor explicado na parte 1, com um sistema de energia fotovoltaica você utiliza a luz do sol para abastecer a energia elétrica da sua casa. Tudo o que precisa é de placas solares e um inversor solar. Número 7. Evite banhos longos. Tome banhos de no máximo 5 minutos. Ao ficar tempo demais debaixo do chuveiro, você desperdiça água e consome energia elétrica em excesso, principalmente no inverno. Priorize também pelo modo morno ou verão em dias quentes. 8. Fique de olho no carregador de celular. Não deixe o carregador de celular na tomada sozinho ou depois que o aparelho estiver completamente carregado. Além de evitar acidentes domésticos, ele consome energia elétrica.